A paz do Senhor para todos. Nesta oportunidade, novamente nós vamos falar aqui sobre a lição de número 13, o sacerdócio celestial. Nosso texto áureo, que encontra-se na Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26, diz que porque nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Nossa verdade prática diz assim: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Nossa leitura diária, que encontra-se em Colossenses capítulo 2, versículo 17, Primeira Epístola a Timóteo capítulo 2, versículo 5, Hebreus capítulo 8, versículo 6, Hebreus capítulo 7, versículo 26, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e Hebreus capítulo 9, versículo 12. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se em dois textos, Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 15 e Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 4. Nós vemos aqui que na introdução da revista, o escritor ele coloca assim: o apóstolo Paulo escreveu que as festas, a dieta e os dias sagrados são sombra das coisas futuras. O autor aos Hebreus ele vai reafirmar que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. De tudo que nós estudamos até o presente momento, podemos dizer que o tabernáculo de Israel é um tipo do tabernáculo celestial. Então nós vemos que essa lição ela divide-se em três tópicos, O sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote, que é Cristo, o sacerdócio universal da igreja e o maior e mais perfeito tabernáculo. Nós vemos, meus amados, que o ministério do Novo Testamento, mostra que na igreja não há e não pode haver uma classe sacerdotal exclusiva, como ocorre no catolicismo romano, Então nós vemos que a palavra sacerdote, ela não se aplica a nenhum indivíduo senão ao próprio Senhor Jesus Cristo, que se constituiu sumo sacerdote do povo redimido. Ou seja, na nova aliança, Jesus Cristo é o único mediador entre o homem e Deus. Por outro lado, também há no Novo Testamento um ensino, uma colocação que o apóstolo Pedro ele faz, sobre o sacerdócio real, ou seja, sendo os crentes um sacerdócio. Vamos verificar isso na primeira epístola que escreveu São Pedro, no capítulo 2, na epístola a São Pedro, capítulo 2, do versículo 9. Primeira epístola que escreveu São Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vemos que no Antigo Testamento o sacerdócio era restrito a uma minoria qualificada, Sua atividade distintiva era oferecer sacrifícios a Deus em prol do seu povo e comunicar-se diretamente com Deus. Mas agora, por meio ou através de Jesus, todo crente, toda pessoa salva em Cristo Jesus é constituído um sacerdote para o serviço de Deus. Esse sacerdócio de todos os crentes vai abranger o seguinte: primeiro, todo crente tem acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Todos os crentes têm uma obrigação de viver uma vida santa, irrepreensível diante de Deus. Todos os crentes devem
oferecer sacrifícios espirituais a Deus, inclusive viver em obediência a Deus, ser conforme é, a sua santa palavra, não conformando-se com o mundo ímpio e pecador, né? Servir com um coração íntegro e uma mente disposta, né? Praticar as boas ações, as boas obras e contribuir com toda a nossa vida para o engrandecimento do reino do Senhor Jesus. Quando nós olhamos lá na Epístola aos Colossenses, né, no capítulo 1, no versículo 13, veja comigo, Colossenses, capítulo 1, no versículo 13, diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, nessa condição de salvo, de redimido, nós então temos todas essas obrigações para com o Senhor, para viver uma vida de santidade, uma vida em obediência ao Senhor nosso Deus. Pois bem, mas o sacerdócio de Cristo, voltando a falar aqui sobre essa função de Jesus, né, é dito aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, no versículo 25, que o Senhor, né, portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ou seja, Jesus, ele é o perfeito mediador, um único mediador entre Deus e os homens. Ele, com a função de sacerdote, de interceder pelos homens, então ele é aquele que faz a ligação, é aquele que é a ponte, é o caminho em que o homem tem acesso a Deus e pode achegar-se com total certeza de que será atendido, pois o sacrifício de Jesus, esse sacrifício perfeito, vai nos conduzir à presença do Pai. Veja que é, a intercessão de Jesus por todos os homens, né, individualmente, de acordo com a sua vontade, com a vontade do Pai, é que todos os homens se salvem, todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, visto que o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, falou que Jesus ele iniciou uma obra redentora, anunciando o caminho, anunciando o evangelho da salvação, o arrependimento, para que os homens pudessem chegar ao conhecimento da verdade e serem salvos. E Jesus, nesse papel de sacerdote, de intercessor, ele intercede de uma maneira plena, de uma maneira amorosa, de uma maneira em que o Pai o ouve e o atende. Então, o ministério da intercessão de Jesus, né, nós experimentamos o amor e a presença de Deus. E nós ali achamos a misericórdia e a graça para sermos ajudados em qualquer tipo de necessidade, né? Seja na tentação, seja na fraqueza, seja no pecado, na provação. A oração de Jesus, né, como sumo sacerdote em favor do seu povo, né, bem como a sua vontade de derramar o seu Espírito Santo sobre todos aqueles que o invocam, sobre todos aqueles que são salvos, né, pelo seu sacrifício, todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador da sua vida, vai nos ajudar a compreender, né, toda essa questão do amor de Deus, né? Pois a presença do Espírito Santo em nós, né, faz com que nós venhamos a ter uma comunhão íntima
com o Pai e com Jesus Cristo, né? E mediante a intercessão de Jesus, né, aquele que se chega a Deus, ou seja, aquele que se chega continuamente a Deus, pois há uma questão aqui, né, dentro do vocábulo grego que diz assim, que um particípio, ou seja, aquele que se chega a Deus, isto é, se chega continuamente a Deus. O particípio no grego está num tempo presente e vai salientar uma ação contínua. Observe que tem uma questão de não é só um momento de se chegar a Deus, e sim algo de você estar continuamente, né, chegando-se a Deus. Pois o versículo 26 diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. É esse se chegam a Deus aqui, que no particípio grego, né, está num tempo presente e vai salientar sempre essa ação contínua, né? Então, pode então a pessoa receber a graça para ser salvo perfeitamente. E a intercessão de Cristo, como nosso sumo sacerdote, ela é essencial, pois a nossa salvação, sem essa intercessão e sem a sua graça, sem a sua misericórdia, sem a sua ajuda, é, nós não teríamos isso ortogado em nós. Ou seja, através daquela intercessão, né, de Cristo é que nos aproxima de Deus. Sem Jesus, não há como o homem aproximar-se de Deus, né? Sem a intercessão desse sumo sacerdote perfeito, santo, sublime, o homem não teria como achegar-se a Deus, né? Então nós vemos que Jesus ele não permanece apenas como um advogado, mas como um intercessor daqueles que procuram buscar a salvação, daqueles que procuram buscar a paz, uma vida em comunhão com Deus. Jesus é aquele que faz um papel altamente importante na vida do homem. Ou seja, se o texto bíblico diz que o homem deve ter o perdão dos seus pecados para estar justificado diante de Deus, para ter paz com Deus, e isso só pode ser alcançado mediante a Jesus. Por isso que ele, oferecendo-se uma vez, ele executou uma obra redentora, né, no qual ele acabou dando condições para que toda pessoa, qualquer pessoa, arrependendo-se dos seus pecados, chegasse até Deus Pai. Mas há um só caminho, um caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo, né? Já quando nós observamos o texto em Hebreus no capítulo 8, que fala que nós temos um sumo sacerdote, né? Depois de Jesus ter tomado sobre si o castigo pelos nossos pecados, né? E dado a sua vida por nós como um sacrifício, ele então entrou nos céus, né? Onde ele vai então ministrar na presença de Deus em nosso favor, em favor daqueles que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. O ministério de Jesus como sumo sacerdote abrange algumas áreas. Jesus, ele no Calvário, ele foi tanto o sacerdócio como o próprio sacrifício. Ele ofereceu-se a si mesmo por todo o mundo, como um sacrifício perfeito pelo pecado, ao derramar o seu sangue e morrer em lugar do pecador. Jesus, ele é o mediador de um novo, de um melhor concerto, a fim de que os chamados, né, recebam a promessa da herança de vida eterna e que, com confiança, tenhamos acesso contínuo a Deus. É por isso que, se nós temos um acesso contínuo a Deus, aí implica também a nossa maneira de viver,
uma maneira de viver em obediência. Por isso que não basta apenas crer no Senhor Jesus, tem que obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, né? Então nós vemos que Jesus ele vai exercer o seu sacerdócio de um modo permanente, né, compadecendo-se daqueles que, em muitas situações de tentações e fraqueza, Jesus então vai ajudar a todas as pessoas que, através dele, buscam viver uma vida santa e piedosa, né, lutando contra os desejos carnais, procurando ter uma vida agradável a Deus através do Espírito Santo, né? E Jesus ele vive para todo sempre a fim de interceder continuamente, né, por todos nós que chegamos até ele mediante a fé. É por isso que o texto diz assim: que por ele se chegam a Deus, ou ele efetuará por fim a salvação plena da pessoa, né? Ou seja, em Jesus há toda uma plenitude. É através de Jesus que o homem chega de uma maneira suja, imunda, e aí tem os seus pecados lavados no sangue purificador de Jesus, tornando-se uma nova criatura, tornando-se uma pessoa salva em Cristo Jesus e vivendo para adorar, amar ao Senhor sobre todas as coisas, reconhecendo todo o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para redimir a humanidade. É por isso que na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, né, está descrito que Deus, ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Deus quer ter uma comunhão com o homem. E para isso, para se chegar até Deus, é necessário que haja um mediador. Se no Antigo Testamento havia homens, né, que intercediam pelo povo, mas aquele sacrifício, aquela rotina daqueles sacerdotes, não era algo perfeito, era algo plausível, que capacitava o homem a estar em comunhão com Deus. Era só uma preparação para algo que viria a acontecer no tempo futuro, no qual viria com a perfeição do sacrifício de Cristo Jesus no Calvário, no qual Jesus é o perfeito sacerdote que intercede por todos aqueles que se chegam a ele através da fé. Que Deus assim vos abençoe em nome de